Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. A nossa live hoje é com a participação especial da doutora Jennifer, que ela vai falar a respeito da documentação necessária para o espaço, para a clínica de estética. Vou aguardar a minha convidada entrar, aproveitando o comecinho da live. Já vou convidar você que quer participar dos cursos presenciais, nós estamos com vagas abertas para os cursos presenciais no dia 24 de mesoterapia tradicional, 24 desse mês, em São Paulo. Nesse curso vai englobar as técnicas com agulha, redução de gordura, tratamento de flacidez, harmonização de glúteos, também técnicas para tratamento facial. Oi, Suzete, boa noite, o pessoal está entrando na live. Já vamos aguardar aqui a Jennifer entrar na live também, acho que ela já entrou. A Cami está acenando aí na live. E é isso, pessoal, no dia 24, mesoterapia tradicional, nós temos ainda poucas vagas. No dia 25, nós temos o curso de intradermoterapia pressurizada, daí procedimentos avançados, toxina botulínica, preenchedores, bioestimulador de colágeno. Dia 26, nós temos o curso de toxina botulínica na agulha. No dia 26, no sábado. Alessandra, são cursos presenciais, estão com valores promocionais. As turmas, elas são bem pequenas, então é curso VIP, não é turma grande, tá? São em torno de 5 alunos por turma, mais ou menos, que a gente vai fechar nessas de turma VIP. Então é um curso bem legal, bem completo. Se você quiser mais informações, é só chamar no direct, que aí a gente vai passando todas as informações. Em São Paulo vai ser no bairro Santana. Aí eu te passo o endereço certinho, mas tem nas publicações aqui da bio também. Deixa eu achar aqui a Jennifer. Nós também estamos com parcelamento do curso online, então para você que não pode fazer o presencial, nós temos a modalidade online também. E esses cursos presenciais, eles são cursos focados na parte prática mesmo, onde o aluno vai fazer os procedimentos assistido, né? Vai também poder interagir, poder colocar a mão na massa realmente. É para quem tem segurança mesmo da parte prática. E aí, se você tiver interesse, é só chamar no direct que esses cursos são muito bons mesmo. Deixa eu dar boa noite aqui para quem está entrando. E se você tiver perguntas durante a live, também pode deixar sua perguntinha aí no final da live, como sempre. Aqui, o Wellington já deixou o endereço aqui, Rua Banco das Palmas, 241, no bairro Santana. É o endereço dos nossos cursos. E aí, assim, o valor tá bem em conta para um curso presencial e um curso bem completo, tem certificado, vale super a pena. Deixa eu ver se a Jenny já solicitou aqui para entrar na live, que eu já vou aceitar ela. Já vou aceitar aqui a minha convidada, tá? Não só de intradermoterapia, mas de todos os procedimentos estéticos aí, o que a gente precisa de documentação. Boa noite, doutora Jennifer, seja muito bem-vinda para a nossa live de hoje. Boa noite, Jaque, tudo bom? Tudo bem, eu vou ficar de olho aqui hoje nas perguntas, porque eu tenho certeza que muita gente tem dúvidas em relação à documentação, em relação do que se precisa ter no espaço. É claro que a gente sabe que essa parte da vigilância sanitária, ela se difere muito de uma região para outra, inclusive até de uma cidade para outra, né? Sim. Eu quero até que você comente essa parte, doutora Jennifer, para o pessoal também entender que nem sempre a fiscalização que vem no meu espaço aqui, no sul, em Santa Catarina, em Joaçaba, onde eu moro, é a mesma fiscalização que vai, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas outras regiões e outras cidades, né? Exatamente. Então, eu gostaria que você começasse a live já, né, se apresentando e falando um pouquinho sobre esse assunto. Então, eu vou me apresentar, meu nome é Jennifer, eu sou advogada especialista em direito da saúde, direito médico e atuante também na área da estética, né? Essas áreas são todas muito interligadas, apesar de não parecer, né?
Essa questão que você disse, né, da diferenciação, da fiscalização, dos regulamentos, ela realmente acontece. Cada município, cada Visa, né, cada vigilância sanitária, às vezes tem um regramento, tem uma legislação própria, né? Então a gente sempre tem que observar cada município, o que é que estabelece, o que está sendo exigido. Em suma, a essência é basicamente a mesma, né? Os problemas geralmente enfrentados pelas esteticistas são os mesmos, né? Mas tem algumas regrinhas que são diferentes. Por exemplo, eu estou com uma cliente que ela está com um problema em relação à localização do estabelecimento dela, para vocês terem ideia, né? Em relação ao andar que o estabelecimento de estética dela é localizado. E isso depende de cada município. Tem município que nem tem cura, né, de facilidade de escape, como é uma questão de saúde, né? A gente está lidando com procedimentos que às vezes podem afetar. Esses regulamentos geralmente se dão em questão de facilitar, né, o acesso dos pacientes, dos profissionais à rua. Então, tem alguns municípios que têm limitação até em relação ao andar que o seu estabelecimento de estética pode estar localizado. Então, sempre que a gente receber uma fiscalização, uma visita da vigilância, a gente tem que consultar o regramento municipal ou estadual e não só as leis nacionais. A gente tem que fazer uma análise conjunta de tudo. Perfeito, doutora Jennifer. Acho que deu para entender bem, mas é claro, esse exemplo que você trouxe não é regra. Eu acho que está travando um pouquinho só a doutora Jennifer, mas acho que logo já volta ao normal. O meu eu acredito que não esteja travando, mas acho que deu uma travadinha, mas já entra, a live entra aí sem travar. De repente, no começo da live é normal, às vezes dá uma travadinha, depois ela já vai progredindo aí da forma que tem que ser. Então, outro fator agora que eu queria... Tá todo mundo me vendo bem, me ouvindo bem? Agora sim, por isso que eu falei, no comecinho ela deu uma travada, depois eu acho que ela destravou, talvez alguma falha na internet, alguma coisa, sim. Né? Uhum. Então, como que a gente estava falando ali dessa parte das normativas municipais também que interferem, né? Não é regra. Na verdade, é apenas algumas situações que acontecem. Sim, Por exemplo, aquele caso que a gente estava verificando essa semana, né, doutora Jennifer, da questão da esteticista com formação superior, que a Anvisa, né, no caso a Anvisa não, a Vigilância Sanitária foi fazer a vistoria e não cedeu como se ela fosse a responsável técnica. Pediu para que procurasse alguém com conselho para ser responsável técnica. A gente sabe que em lei federal a gente tem esse amparo de ser responsável técnico como esteticista formado, né, curso superior. A gente tem sim garantido esse direito de ser responsável técnico no espaço. Isso que era a parte de depilação, né? Não era nenhum procedimento muito, digamos assim, fora da estética ou algo tão complicado assim, algo bem básico da estética, que é a área de depilação. Então, é bem complicado isso, né? Eu sempre vou ressaltar essa questão que a gente tem que conhecer os nossos direitos e saber se defender. Porque a gente tem que sempre ter em mente que o fiscal, né, da vigilância sanitária, às vezes ele não tem o conhecimento necessário sobre as variações legislativas, sobre o que o esteticista pode ou não pode fazer, né? Geralmente, os municípios têm uma vigilância sanitária única. Então, o mesmo fiscal que faz a fiscalização lá do supermercado, dos produtos que estão vencidos, é o mesmo que vai fazer a fiscalização do estabelecimento de estética. Então, às vezes, ele não tem o conhecimento, o treinamento necessário para lidar. Então, quem tem que saber quais são os direitos e explicar para ele, saber demonstrar isso dentro da lei, é o próprio esteticista, para evitar justamente esse tipo de problema. Às vezes, você sabendo explicar e tendo a documentação correta, né, que é o principal tema dessa aula, porque o fiscal ele não vem com o objetivo de te multar, de te atuar, de interditar. Esse não é o objetivo dele. Ele vem ver se você está cumprindo a legislação, né? E aí, se ele entender que tem alguma irregularidade, aí ele vai tomar as medidas cabíveis. Mas a gente tem que ter um conhecimento jurídico para demonstrar para ele a legalidade da atuação. Mesmo porque, salvo casos graves de irregularidades, ele vem para verificar, e se tiver alguma irregularidade, ele ainda dá um prazo para a pessoa
prestar ali a sua defesa, né, doutora Jennifer? Então, não é assim que ele vai pegar já e fechar. A não ser que tenha algo muito grave lá, né? Mas, assim, se é alguma questão de que é pouca coisa, detalhes, algumas coisas que precisa apresentar, documentação, essas coisas, ele ainda dá um tempo, né, que não é um tempo muito prolongado, mas ele dá esse direito de defesa ainda para a pessoa se manifestar. Sim, exatamente. Mas se você tiver uma boa documentação, se você tiver tudo certinho, organizado, às vezes você nem chega a esse estágio, né, de ter que apresentar uma defesa. Você consegue demonstrar ali no ato da fiscalização a regularidade do funcionamento, né, e consegue contornar essa situação. Então, por isso que é muito importante que a gente sempre tenha uma pastinha sanitária com todos os documentos exigidos pela fiscalização e pastinhas individuais de cada cliente e paciente com as documentações relativas a esse paciente. Porque às vezes a gente acha que só vai ter problema com a fiscalização, mas a gente lida com público, com pessoas, e pessoas que estão fazendo tratamentos estéticos, buscando um resultado, buscando uma diferença aí na sua aparência. Então, se você não teve problemas, ainda é bem provável que algum dia você vai ter problema com o cliente, com o paciente, e não só em questão de resultado, em questão de pagamento também, porque a gente lida com o público. É uma forma de comércio, a gente presta um serviço e a gente lida com o cliente. E aí a gente tem toda a questão do direito do... Isso, tem muitos casos de clientes que desistem de pacotes, né? Que tem pessoas que vendem pacotes na clínica ou no espaço onde trabalham. Então, tem aqueles casos também que a pessoa não se preocupa em fazer o contrato e depois a cliente quer o dinheiro de volta e não vem mais fazer as sessões, então acaba se incomodando por esses fatores também de descuido na hora de realizar ali a ficha de anamnese, o termo de consentimento, o contrato dessas sessões que estão sendo agendadas a longo prazo, né? Porque tem aqueles esteticistas, né, que fazem os agendamentos a longo prazo, fazem pacotes para quase mais de meio ano, né? Então a gente precisa também se respaldar nesses casos também. Isso, exatamente. O contrato, às vezes, ele não é tão comum dentro de estabelecimentos de estética pequenos, né? A gente está falando aqui, né, de pessoas que atendem sozinhas, né? Geralmente os grandes centros, né, já tem esse controle, mas a gente está falando aqui de vocês que estão começando agora, ou que tem um estabelecimento pequeno, trabalham sozinhas, a gente acaba não tendo esse hábito dos contratos, mas eles são fundamentais para evitar qualquer tipo de problema, especialmente com os clientes, tá? Os contratos, eles são documentos importantes, eles têm que ser completinhos, bem elaborados, claros, precisos. Lá você vai poder estabelecer cláusulas sobre questões de atrasos, questões de faltas, porque a gente sabe que quando o paciente atrasa a falta, compromete a agenda, então tem que ter algum tipo de regulamentação, de penalidade, se isso acontecer. Questão de pagamento, se houver atraso de pagamento, como é que vai ser, ou se o cliente não pagar o plano, acontecer algum problema aí. Geralmente, hoje em dia, a gente usa muito cartão de crédito, né? Mas, às vezes, ainda estabelecimentos pequenos tem essa questão da confiança, né? Mas tem que ter tudo regulamentado, tudo no contrato certinho, para você não ter problemas e não ter prejuízos também lá na frente, né? Também vai estabelecer quais... Exato. Até o cartão de crédito também tem como fazer cancelamento pelo banco, então Sim. Tem que se precaver disso também, né? Que não é porque passou o cartão que a pessoa tá tranquila aí que ela vai, né? Tem casos que dá problema na operadora do cartão também, por conta do banco fazer o cancelamento dessas parcelas. Já aconteceu. Isso. E não tenham medo de pedir para o cliente assinar contrato. Você tem que explicar para ele que esse é um instrumento que vai garantir também para ele uma prestação de serviço de qualidade. Vai ter lá regulamentado também as obrigações do profissional. O que esse profissional tem que entregar para ele, o que esse profissional vai fazer de procedimento, em quantas sessões. Porque assim como o cliente pode ter algum tipo de problema, o profissional também pode acontecer alguma coisa dele não conseguir atender ou não conseguir finalizar o pacote. Então, expliquem para o seu cliente que o contrato serve para resguardar os direitos dele também. Não tenham medo de pedir para assinar contrato. Vocês não vão se arrepender, vai ser um documento muito importante e vai evitar, sim, dores de cabeça. Expliquem a importância para o paciente, para o cliente e colham a assinatura antes de iniciar qualquer tratamento.
Perfeito, já vou pedir para você que está aí assistindo a live, já compartilha essa live com quem tem interesse aí na parte de documentação jurídica, compartilhe nos grupos a nossa live, nós vamos estar aqui respondendo todas as perguntas. Eu já vou te falar uma aqui, Jennifer, ó, a perguntinha. Tem uma legislação que me apoia como técnica responsável para eu saber e já ficar esperta? Aqui a estética Palopoli, acho que é isso, estética Palopoli, que mandou essa perguntinha ali. Ela quer saber qual a legislação que vai respaldar ela. Em relação à técnica, estética, não entendi muito bem. Em relação à parte de ser responsável técnica no espaço. Ah, sim, exatamente. A lei do esteticista, ela mesma dá esse amparo em relação às esteticistas com graduação, né? Tem que ser a formação acadêmica na área de estética, o tecnólogo em estética também podem ser responsáveis técnicos. Aceito, né? Nos estabelecimentos de estética, os biomédicos, essas pessoas que têm órgãos de classe, mas o esteticista também pode ser. Está lá na lei do esteticista. Porque tem muitas pessoas que acabam desistindo até da profissão porque não estão por dentro dos direitos, e é tanta denúncia, a concorrência denunciando, o pessoal denunciando. Então, quando a gente começa a aparecer um pouco, fazer um pouco de sucesso, se tornar referência em alguma região, vai acabar tendo denúncia. Então, não pense que você que está começando agora, você que está aí já engrenando a sua carreira, está livre das denúncias, porque você é uma pessoa querida, bem vista. Não. As denúncias aparecem, e aí é que chega o pessoal que faz a vigilância, a fiscalização vem, e aí o que você vai fazer na hora? Você vai ficar gaguejando, é melhor você se precaver, ter a documentação, saber dos direitos, né? Sempre buscar aí conhecimento, porque se ele chegar e você não souber se explicar de certa forma, ou pelo menos ter as documentações para estar mostrando ali todas as certificações, pastas sanitárias, contratos, tudo certinho, aí ele já vai ver que não tem alguma coisa errada ali, né? Porque o profissional já está trabalhando sem o devido conhecimento. A gente precisa ter o conhecimento dessa normativa. Não precisa ser especialista em direito, né? Mas pelo menos o básico do básico, quando você abre o teu estabelecimento, você tem que ter e tem que saber justificar quando chega a fiscalização. Porque a fiscalização, ela vai vir com o quê? Com a versão da parte que denunciou, geralmente, né? Porque quando é questão de alvará é mais fácil de conseguir. Mas quando é denúncia, vem com aquela versão distorcida do concorrente e você vai ter que, né, saber se explicar, saber mostrar que você está certo, saber se respaldar pelas leis, pelos documentos, pelas pastas de documentos que você tem aí, né? Então, se você ainda não tem, é por isso que a gente fez a live hoje, para estar auxiliando esses profissionais que estão ainda, né, precisando aí de um auxílio para conseguir essa documentação, para realmente, até mesmo, né, Jennifer, quiser chamar no direct para pedir informação, já segue a Jennifer lá no Instagram, que ela dá várias dicas e ela também atende o pessoal aí. Deixa eu só te fazer mais uma pergunta aqui que a Bárbara mandou. Quais contratos são esses? Aqui nós estávamos falando dos termos dos clientes, tá? Quais contratos que é interessante a pessoa ter no espaço e fazer a cada atendimento? Tá, na verdade eu vou fazer para vocês um resumão. Peguem aí uma canetinha, um papelzinho, anotem de todos os documentos que são importantes vocês terem no estabelecimento, tá? Além daqueles na abertura, né, que são as alvarás, as licenças, vocês têm que ter durante os atendimentos todos esses documentos aqui que eu vou falar. Contratos de prestação de serviço, que é o que eu estava falando antes, né? Esses contratinhos de como vai funcionar a prestação, como é que vai ser a forma de pagamento, contrato padrão, né? Ficha de anamnese. Tem que ter uma ficha de anamnese muito bem elaborada, muito bem completinha. Para cada tipo de tratamento, a sua ficha de anamnese é específica. Se for um tratamento facial, tem que ser uma ficha voltada para a área facial, se for corporal, com todas as perguntas pertinentes àquele tratamento, porque essa ficha vai te dar o respaldo em relação às possíveis intercorrências, às questões de saúde do seu paciente, do seu cliente. Porque a gente sabe que tem procedimentos que são contraindicados, por exemplo, na gravidez. Então, o paciente vai assinar a ficha de anamnese dizendo que não está grávida. Ela vai dizer que não está grávida. Se acontecer qualquer intercorrência, surgir uma gravidez durante o tratamento, você vai estar respaldada de que aquela paciente te informou
que ela não estava grávida, é um exemplo. Então, faça uma ficha de anamnese bem completa, bem elaborada, específica para cada tipo de tratamento. Termos de consentimento e termos de responsabilidade pós-procedimento, é aqueles termos em que o paciente vai assinar antes de iniciar, dizendo que ele concorda, que ele tem ciência do tratamento que está sendo feito, para que ele serve, quais são as reais expectativas de resultado para aquele tratamento. E os termos de responsabilidade pós são aqueles cuidados que o paciente precisa ter em casa, que a gente sabe que muitos tratamentos dependem de cuidados além dos realizados no estabelecimento. E tem algumas coisas que as pessoas não podem fazer, por exemplo, exposição ao sol num tratamento de ácidos. Então, tem que ter assinado que a pessoa tem consciência do que ela pode ou não pode fazer depois do procedimento. Termos sempre devem ser assinados antes de iniciar qualquer procedimento. Termo de utilização de imagem, porque a gente sabe da importância, não só para divulgação, não estou falando só de imagens para Instagram, para antes, para depois. É importante fazer o registro de todas as imagens dos pacientes para também evitar problemas. O paciente vai alegar uma intercorrência, uma mancha, uma queimadura, você vai ter imagens de todo o tratamento que foi realizado comprovando que não tinha aquela lesão ou que aquela lesão surgiu depois. Então, o termo de uso de imagem sempre precisa ser assinado também. E também para a gente poder fazer aquela divulgação de antes e depois de resultados. Também é um documento que tem que prestar muita atenção, né? Porque se o cliente autorizou o uso de imagem da barriga, a gente não vai poder expor o rosto dele. Então, também tem que ser um termo bem claro. Os POPs, né? Os que também são bem conhecidos e são exigidos pela fiscalização. Esse é um documento mais fiscalização, que é o... Acho que deu uma travadinha no vídeo da Jennifer. Melhorou? Repete dos POPs, Jenny, que travou bem na hora. Os POPs já são documentos mais voltados para fiscalização e para otimizar a rotina do estabelecimento, né? Que são os procedimentos operacionais padrão. Vai precisar ter um para cada tipo de procedimento que você realiza no seu estabelecimento. Ele é uma espécie de manual de instruções, um passo a passo de como é feito aquele procedimento, qual que é a técnica utilizada, e esse documento, muitas vezes, ele é exigido pela fiscalização. Além disso, também, a gente tem as fichas de planejamento, que são as fichas onde você vai elaborar todo o plano de tratamento daquele paciente, quantas sessões vão ser realizadas, quais vão ser os produtos que vão ser utilizados, e no final de cada sessão você também tem que colher a assinatura, né, do seu cliente, para você ter um controle, né, do que já foi feito, do que se esperar. É nesse planejamento que você vai anotar qual foi o produto que você utilizou, a data de validade, o lote, para você ter um controle em relação a todo o tratamento que foi realizado e qual é o próximo passo. Esse é um documento muito importante também. Além disso, também os controles que são exigidos pela fiscalização. Controle de manutenção e calibração de equipamento, controle de esterilização de equipamento, eles geralmente são exigidos pela fiscalização. Então, você tem que ter lá anotadinho, registrado, quando foi a última vez que você esterilizou o equipamento X, equipamento Y, quando foi a última vez que você deu manutenção nos ares condicionados do seu ambiente. Tudo isso é exigido. A gente tem que ver a fiscalização como algo amplo. Ela não vai olhar só se você está fazendo injetável ou não. Ela vai olhar se o ar-condicionado está funcionando, se você tem uma autoclave que funciona, se você tem todos os materiais dentro do prazo de validade. Então, você tem que ter tudo registrado e documentado. Então, eu volto a dizer o que eu falei lá no início. Tenham 2 pastas sempre. Uma pasta para cada cliente com a documentação, contratos, termos, planejamento, e uma pasta sanitária, com os POPs, os alvarás, as licenças, os controles do estabelecimento. E na área de vocês é muito importante ter um parecer. Um parecer para quem é técnico por direito adquirido, que são aquelas pessoas lá da lei, né, que atuam desde abril de 2015. O parecer vai servir para comprovar esse período de atuação, para comprovar a legalidade e o direito a ser intitulado como técnico em estética. E para quem deseja atuar com injetáveis, o parecer também serve para demonstrar a legalidade na atuação com injetáveis. Então, busquem sempre ter um parecer jurídico.
O parecer também vai servir como um manual de instruções. Você vai ler ele, vai estudar ele, e qualquer problema que você tiver, você vai saber se defender. Você vai ter uma base jurídica e fundamentada para garantir o seu direito a atuar com as práticas injetáveis ou para comprovar o seu tempo de atuação na área da estética. Falei um monte. Jennifer, vários documentos, né, que são todos documentos importantes. Por isso que eu digo, quem quer se adiantar e já deixar tudo certinho, é a melhor coisa que tem, porque você não se preocupa nunca com fiscalização, né? A fiscalização vem, você já está armado ali para ter toda a tua parte de defesa aí pronta. E quem é só técnico em estética? Na teoria, então, não poderia trabalhar sozinho em uma sala de estética, né? Não poderia abrir um espaço. Não, na verdade, o técnico em estética sozinho, ele não consegue atuar em um estabelecimento, tá? Ele precisa ter um responsável técnico, ou pode ser alguém da área da estética ou da biomedicina, mas ele precisa ter um responsável técnico. Sozinho, infelizmente, a gente ainda não tem respaldo legal. Ele pode exercer as mesmas funções que um esteticista, mas para ter um estabelecimento ele precisa ter um responsável técnico. Mas assim, falando ali dessa parte, é difícil acontecer de uma fiscalização proibir um técnico em estética de trabalhar. Sim. Tem muitos, a gente sabe que tem uma gama enorme de técnico em estética e técnico em estética por direito adquirido que trabalham sozinhos em seus espaços. Porém, o que a gente orienta? Para não deixar se prolongar muito e mais tarde não ter problema, o bom é você já pensar em fazer um superior em estética. Então, essa é uma orientação que a gente faz. Para quê? Para se respaldar futuramente. Hoje, é claro, se a fiscalização viesse e fechasse todos os espaços que tem técnico em estética atuando, assim, ia uma porcentagem gigante de esteticistas e de espaços que iriam fechar. Então, você não está sozinho nessa situação. O que a gente fala é que, se você for levar a lei ao pé da letra, juridicamente falando, técnico em estética não é RT, não é responsável técnico. Agora, como a doutora Jenny falou ali, a questão dos procedimentos, por exemplo, assim, esteticista superior trabalha com injetáveis, com aplicação de mesclas na agulha ou na pressurizada. O técnico em estética pode fazer a mesma coisa que ele, porque em lei não tem distinção dos procedimentos. Então, eu sei porque eu tenho alguns alunos que falam, mas eu não posso fazer teu curso de mesoterapia tradicional porque eu sou técnica em estética, então precisa de superior. Não. Quem é esteticista ainda não tem lei também que obrigue a fazer uma pós-graduação em injetáveis. O esteticista não tem essa obrigação. O que ele precisa? Ele precisa saber fazer o procedimento da forma adequada, ter essa especialização na técnica que ele vai realizar, saber lidar com as intercorrências e ter, sim, a formação na estética. No caso, a formação na estética em si. Mas após, é claro que é muito interessante ter, muito importante em termos de conhecimento, mas não que isso seja obrigatório. Hoje, falando em termos jurídicos, né? Não nessa parte de conhecimento, que é claro que a gente sabe que se puder fazer 10 pós-graduação é melhor do que não ter nenhuma, né? Mas, assim, em termos jurídicos, não é obrigatório. Exatamente, eu falei essa questão do técnico na questão legal, mas a gente sabe que, de fato, na prática, a gente tem muitos estabelecimentos só com técnico em estética. Mas, se acontecer alguma coisa, a gente tem pouco respaldo, a gente, né, legal para tentar contornar. Então, é sempre bom buscar, né, uma formação superior. O técnico pode fazer tudo que o esteticista fizer. A gente está falando de questão de ser responsável técnico por um estabelecimento, mas, na prática, as mesmas funções que o esteticista faz, o técnico pode fazer também, em relação a procedimentos, tá? Procedimento de injetáveis. Mas fiquem tranquilas, tá? Não tem restrição em relação a injetáveis, aplicação de mesclas, nada disso. É questão de ser responsável técnico mesmo. Em relação aos documentos, eu sei que eu enchi vocês aqui de informação, né? Muito documento, muita coisa. E assim, eu vou dizer, realmente, de fato, é muito difícil você saber fazer tudo isso sozinha, elaborar todos os documentos sozinhas, sem ter o conhecimento, né? Assim, às vezes até jurídico para isso. Por exemplo, em relação aos contratos, tem que ter um certo conhecimento
jurídico. Então, eu tenho disponível, para quem tiver interesse, né, a gente está lançando hoje, um pack de documentos, tá? Vão ser mais de 150 modelos de documentos editáveis. Todos esses documentos que eu falei aqui para vocês vai estar disponível nesse pack. E eu tomei o cuidado de fazer um pack muito diferente, porque a gente sabe que tem alguns disponíveis aí no mercado, né? Inclusive, até comprei alguns para ver o que estava sendo disponibilizado, para mim ter ideia, né, do que é que o pessoal oferta para vocês e fazer realmente um negócio diferente e completo para vocês, com todos esses documentos, tá? Então, para quem tiver interesse, quem quiser se resguardar nessa parte e ter toda a documentação certinha, a partir de hoje vai estar disponível o pack de documentos. Lá pela plataforma da Hotmart, o link vai estar no meu Instagram. E para as alunas da Jaque, né, como a gente tem essa parceria aí de longo tempo, né, vai ter um descontinho especial de lançamento, tá? O pack ele vai custar R$249, mas para as alunas da Jaque, agora nos primeiros 7 dias, ele vai sair por R$199,90. É muito completo, é realmente um material de qualidade, vocês vão ver, tem todos os protocolos, todos os POPs, todos os termos, os contratos que eu falei aqui para vocês, vai estar lá. Muito completo mesmo. Pessoal, quem está assistindo a live ou quem tem interesse, eu já vi aqui que a Vera falou que quer, a Bárbara falou que quer, então assim, ó, a Bianca já falou ali, oba. Quem adquirir os pacotes, a gente tem ali um grupo do WhatsApp, que a gente pode deixar esse pessoal todo no grupo, ou até quem não quiser participar do grupo, mas um grupo com a Jennifer, eu fico lá também monitorando o grupo, para ter também um respaldo jurídico. A hora que precisar alguma coisa, a gente está lá auxiliando para aquelas perguntinhas básicas do dia a dia. Exatamente. Então, esse pack, ele já te traz também um vínculo para você ter uma parte jurídica também associada ali, porque às vezes de emergência você não tem nenhuma advogada em mente para você chamar para resolver alguma coisa. Então, assim, parte de saúde, estética, eu também sou advogada, né? Eu não atuo, né, especificamente nessa área porque eu prefiro a parte estética mesmo em si, né, dos procedimentos. Mas a gente auxilia também na parte jurídica. Então, quem quiser aproveitar essa promoção, para quem é aluno já tem desconto, então solicita aí o seu descontinho. Eu vou pedir para o Wellington do suporte, que é da nossa equipe de suporte de cursos, para ele colocar esse link na minha bio também, desse pacote aí de documentos, para quem quiser adquirir. E aí a gente cria esse grupo para ir colocando aí o pessoal lá no grupo. E fica aquele grupo lá que a gente... Bom, quem participa dos grupos sabe, não é grupo de bom dia, de corrente, de mensagem, nada. É um grupo realmente para urgências, para assuntos que são específicos do tema, né? Então, quando precisa de alguma coisa, já tem o contato jurídico, né? Pode salvar, a gente vai salvar lá como a parte jurídica, né? Então, você já também fica lá de antemão respaldado aí, se precisar de qualquer coisa, a gente está à disposição também para orientar, às vezes, né, coisas do dia a dia que a gente tem dúvida para estar colocando em ordem no espaço que a gente trabalha, questões com clientes, questões com funcionários. Então, tudo isso a gente consegue auxiliar por lá também, né, Jennifer? Isso. Para quem comprar, né, o pack vai ter todo o suporte em relação a como preencher os documentos, onde utilizá-los, o que é para o cliente, o que é para vigilância, o que fica comigo, a gente vai estar fornecendo todo esse suporte. Em cada módulo vai ter uma aulinha, né, uma videoaula ali sobre como preencher, o que fazer com esse documento, mas também vai poder tirar essas dúvidas no suporte. Em relação ao grupo, né, o grupo também não se destina só ao PEC. Qualquer dúvida jurídica que vocês tiverem, eu estou sempre à disposição, tá? Para as alunas da Jaque, para tirar dúvidas, eu não cobro nada, a gente não... eu tô ali só para esclarecer mesmo. Tá com uma fiscalização, tá com um problema, pode entrar em contato comigo, né? A gente tem essa parceria, eu e a Jaque, para facilitar esse acesso de vocês à parte jurídica. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, meu contato está sempre disponível, tá? Tem meu Instagram aí, tá sempre aberto, meu WhatsApp também, tem o link lá no Instagram direto do meu WhatsApp, pode entrar em contato. Olha, eu tô com um problema aqui, a vigilância veio, interditou, o que eu faço? Ou eu tô com um problema com o cliente, eu vou estar sempre procedendo as orientações para vocês. E detalhe, né, doutora Jennifer, também, além dos documentos, como você falou, tem as videoaulas, porque não adianta você ficar pegando o documento, você às vezes está preenchendo errado o documento. Então, vale tirar um tempinho
e assistir as videoaulas para ver da forma correta como você tem que preencher. E qualquer dúvida, daí já fala direto com a Jennifer, que ela vai estar prestando auxílio aí para questão de como preencher, se ficou alguma dúvida, né? Se ficou algum documento que a pessoa não entendeu. E aí é isso, super completo. Eu já estava aguardando o lançamento, porque eu já vou adquirir o meu também, tá? Para o meu espaço, então tem bastante coisa para atualizar e para pegar que eu sei que vai estar super completo. Então já vou fazer a troca dos meus lá, vou pegar esses aí agora do PAC desse pacotão aí de documentos para a gente conseguir deixar tudo certinho também. Isso. E além disso, né, também, como a gente sempre fala em toda live, a questão dos pareceres, que é um documento muito importante para vocês, né, principalmente para as questões do direito adquirido em relação ao técnico em estética. Também estou disponível aí para tirar dúvidas. Quem tiver interesse em estar fazendo, a gente também tem algumas condições especiais aí para as alunas da JAC, né, que essas eu não posso falar por conta da ética profissional, mas tem condições especiais, sim, para quem é aluna da JAC em relação aos pareceres. Sim, porque a gente sabe que a questão dos pareceres tem várias coisas que são tabeladas, né, Jennifer, pela OAB. Então, tem vários serviços, assim, que são tabelados. Porém, né, quando a gente faz esse tipo de parceria, a gente sempre traz benefícios. Por quê? Porque eu também auxilio na parte de documentações, então a gente trabalha com uma equipe maior, né, não sou só eu e a Jennifer, então tem mais pessoas que ajudam, né, para conseguir entregar os documentos completos, os pareceres mais, assim, completos possíveis, individualizados, porque parecer não é uma coisa, assim, que a gente vai distribuir a mesma coisa para todo mundo. É muito particular, é como um tratamento personalizado para um cliente. Então, é tudo olhando a situação que envolve a formação, os certificados, o espaço, o local, a região, a cidade, tudo é feito de forma padronizada para cada um. O Instagram da doutora Jennifer é @JenniferMarmit. Para quem não sabe, a doutora Jennifer é a minha irmã. Então, por isso que a gente tem o mesmo sobrenome, né? Nós somos em 3 irmãs, as 3 trabalham na área da saúde, e é isso, né? Aí tem a Camila também que está assistindo aqui, de vez em quando ela até participa de alguns cursos presenciais, né? Eu já falei que se acontecer alguma coisa comigo, eu tenho a minha sósia, Camila, que a Jennifer é parecida, mas não é tanto, né? Mas a minha irmã do meio é muito parecida. Até se eu deixar ela atendendo os alunos, eles nem vão saber que não sou eu atendendo, né? Agora ela tá loirinha também. E é isso aí, menina. Isso mesmo. Então já segue a doutora Jennifer, aí @JenniferMarmit. Eu trago muito conteúdo lá no Instagram também, né? Tô sempre fazendo mais nos stories, assim, todo dia eu posto um story com alguma curiosidade, ou algum fato, a história de algum cliente, para vocês terem consciência do que está acontecendo aí na estética, o que pode, o que não pode. Então, eu tô sempre trazendo bastante conteúdo para vocês lá também. Perfeito. E assim, quando tiver algumas novidades nesse âmbito jurídico, a gente vai estar sempre fazendo e promovendo mais lives para trazer conhecimento. Por isso que eu falo, compartilhem essas lives jurídicas também são importantes, porque é tanta coisa que nós esteticistas precisamos nos preocupar, porque eu sempre digo assim, esteticista faz procedimento estético, então tem que ter conhecimento do que faz, mas da mesma forma tem que ter conhecimento de marketing, tem que ter conhecimento jurídico, tem que ter conhecimento de administração, tem que ter conhecimento financeiro. Então, assim, é 1 milhão de coisas. Ainda a maioria é mãe, cuida de casa, cuida de marido, cuida de pet. Então, assim, é 1001 coisas que tem que se preocupar mesmo. Mas a gente não tem que deixar as coisas assim jogadas ou deixar para a última hora. Então, sempre façam o trabalho de vocês da melhor forma. Não adianta só saber aplicar o procedimento da forma adequada, trazendo resultado, se você não sabe fazer o marketing, se você não tem o teu jurídico que está trabalhando da forma correta, porque chega uma fiscalização, não importa com quem você fez curso, o que você está fazendo, o equipamento que você tem, se você não está trabalhando da forma correta e não tem como justificar, você não vai mais poder trabalhar. Então, essa é a parte principal, você ter a tua documentação, você se respaldar, porque a gente sabe que, assim, de 100 trabalhos,
se você errar uma vez com o cliente e não ter os termos, não ter o documento te respaldando, você pode ser processado, você pode, né, destruir a sua carreira por causa de um atendimento, que muitas vezes você nem vai estar errado, mas você não tem como justificar depois, porque tu não tem documentação nenhuma comprovando o que você fez, o que você não fez, né? Então, a cliente pode falar qualquer coisa e te processar e você vai ter que concordar, porque cadê a tua documentação? Onde que tá os teus papéis aí para fazer essa comprovação? Aqui isso. Essa questão... A Estética Poli, chama no direct que a gente vai auxiliar você, tá? Fique tranquila, a live não é para você ficar preocupada, é bem pelo contrário, é para tirar a preocupação de todo mundo. A Kai me mandou aqui, ó, amo ser modelo. E eu amo ficar nos modelos. Inclusive, quem quiser ser modelo, pode mandar uma mensagem no direct aí de São Paulo, tá? Manda mensagem que a gente tá fazendo seleção de modelos lá, paga só o material dos procedimentos. Pode perguntar aqui, quem tiver perguntas, tá? Tem gente aqui, acho que vai mandar pergunta, guarda aí, Jennifer. Então, assim, ó, falando de novo do pacote aí de documentos, de 249 vai estar por 199 por 7 dias. Então, aproveite, porque vale muito, muito mais, tá? De um documento só que está lá já é esse valor. Então, você vai ter o pacote completo desses documentos, mais toda a assistência jurídica da doutora Jennifer. Inclusive, você que está com problema no seu espaço, nos chame, por favor, que a gente ajuda, tá? E, assim, para responder perguntas, essas coisas, não se preocupe, é tudo gratuito, a gente não cobra consulta jurídica aí para fazer esse trabalho, é voluntário, tá? Essa questão que você falou, a Regina também falou que vai querer o pacote de documentos, tá? Já vamos a gente vai disponibilizar o link também nos grupos, né, Jaque? Isso, então já pega o nome de todo mundo aqui que falou que quer e já envia no direct do pessoal, tá? Que aí já facilita para quem quiser achar o link aí também. Essa questão também, já que você falou aí né, de ter conhecimentos da lei do procedimento, inclusive a gente tem que se atentar que a gente não tem uma regulamentação muito boa para a profissão da estética. A gente tem uma lei federal e ela não é muito clara em muitos aspectos. Então, ela depende ainda de muitas interpretações, ela depende de muitas nuances. A gente tem pouco respaldo legal, até se formos analisar. A gente está trabalhando com brechas na legislação. Então, isso é uma questão muito grave, muito importante. A gente tem que pensar nisso com cuidado, né? E ter tudo certinho, porque a gente não tem um respaldo legal muito forte, a gente não tem uma segurança em leis, né? A gente só tem uma única lei. E, como eu disse, ela é cheia de nuances ainda, de brechas, então a gente tem que trabalhar com cuidado com ela, para estar tudo certinho, porque enquanto a gente não tiver uma regulamentação mais firme, a gente vai ter problemas. A gente tem esse respaldo, mas qual que é a nossa principal arma aí? É não errar, é não ter intercorrência, é fazer as coisas certas, é buscar conhecimento, é trabalhar da forma legal. Então, isso é o melhor de tudo que a gente consegue estar aí rebatendo o pessoal que fala que estética não pode ser com esteticista, que o pessoal que faz procedimento estético, né, não tem conhecimento para fazer. Então, assim, é isso que a gente precisa evitar. Evitar qualquer tipo de intercorrência, qualquer tipo de ilegalidade, para a gente realmente mostrar que a gente pode, sim, trabalhar com procedimentos que não são invasivos, procedimentos que não são restritos à parte médica, né, o ato médico, que não está descrito na lei do ato médico. Deixa eu só ver aqui mais uma perguntinha, tá? Tem que fazer o parecer jurídico, deixa eu ver. Acho que foi a Vera que perguntou antes. Doutora, a respeito do direito adquirido na estética, seriam esses documentos? Daí, para quem é técnico em estética, eu oriento também fazer o parecer jurídico. Não é obrigatório, porém é muito importante. E aí você chama que a gente explica tudo aí. Eu não sei, Jennifer, quer falar um pouquinho sobre o parecer jurídico? Para explicar para o pessoal mais um pouquinho aí sobre... Esses documentos do PEC são os documentos, né, ali para atuação, para dar um respaldo legal em cada procedimento e atuação. A questão do direito adquirido, ela é mais facilmente demonstrada através do parecer, tá? Porque a gente tem lá na legislação
que vai ser técnico em estética por direito adquirido quem comprovar atuação na área estética há pelo menos 3 anos da entrada em vigor da lei. A lei entrou em vigor em abril, no dia 4 de abril de 2018, então tem que comprovar atuação desde antes de abril de 2015, ou pelo menos até abril de 2015. Só que a lei não é muito clara em quais são as formas de prova dessa atuação, o que é aceito, qual que é a carga horária dos cursos, quais são os procedimentos realizados nesse período, o que é aceito como prova. Então, o parecer, ele vai fazer um dossiê, ele vai ser uma espécie de dossiê de todo o teu período de atuação. A gente vai reunir as provas, os certificados de cursos livres, fotos de clientes, pacientes, tudo é aceito, tá? Qualquer coisa que serve para demonstrar que você atuava nesse período. Então, a gente faz um dossiê dentro do parecer, a gente vai esmiuçar a lei do esteticista e vai falar, olha, de acordo com esse artigo, acumulado com esse outro artigo aqui, fica comprovado que essa pessoa é, sim, técnico em estética por direito adquirido. E aí, com esse título, você consegue atuar de forma segura, né? Consegue atuar de forma tranquila e demonstrar a existência do seu direito caso você sofra uma fiscalização. É mesmo porque essas provas, elas não são só provas através de certificados. É claro que os certificados são muito importantes, mas registro de MEI, registro de carteira assinada, prova testemunhal, registro de clientes, provas de clientes, né? Clientes que frequentaram o espaço, que tiveram, né, assistência aí do procedimento estético. Então, através disso, a gente consegue, né, fazer essa junção. Quanto mais coisas, melhor, né? Porque a gente não tem específico a quantidade de horas ou a quantidade de provas, em teoria, que a gente precisa demonstrar para ter esse direito adquirido, né? Mas, enfim, são aquelas brechas que a gente comentou, aquelas lacunas que a gente ainda precisa buscar aí além, né, ter essa capacidade de buscar além da lei essas provas, esses itens aí para demonstrar que você tem esse direito adquirido mesmo. E o parecer, né, além dele servir, então, como esse manualzinho de instrução, esse dossiê da sua vida dentro da estética e te auxiliar na fiscalização, ele serve também para outras coisas, né? Porque às vezes se você for procurar um emprego na área da estética como técnico em estética, por direito adquirido você não tem nenhuma certificação, não tem um documento dizendo que você é técnico em estética. Então o parecer às vezes vai te auxiliar nisso também, você conseguir um emprego dentro de uma clínica porque você tem essa informação, essa documentação comprovando a existência desse direito, vai às vezes te auxiliar na compra de insumos para o seu estabelecimento. Ele serve para muita coisa. É um documento muito importante, principalmente, ele é importante também para a questão dos injetáveis, né, comprovar a possibilidade da atuação com injetáveis, mas ele é mais importante ainda para quem é técnico em estética por direito adquirido. Sim, a Fátima falou aqui da Anesco, que ela solicitou a carteirinha da Anesco, que também é muito importante, que a Anesco, ela também tem essa representatividade, essa importância. Então, inclusive, eu também sou membro da Anesco, e a gente também, né, tá fazendo o mutirão ali para o pessoal estar se cadastrando lá como esteticista, para a gente conseguir mensurar a quantidade de esteticistas que tem. Então, tem várias ações que a gente faz em prol aí dos esteticistas também, e para reforçar esse direito, para buscar direito, para ir em busca de conselho de classe. É uma luta diária, né? É uma luta atrás da outra. Isso aí. Ainda tem muita coisa para a gente conquistar nessa área, né? Mas a gente está aí para apoiar vocês, né? Para dar todo o suporte, o amparo. E é isso, né? Todo dia a gente tem que estar buscando se especializar, buscar conhecimento, saber se defender, porque a luta ainda é grande, né? Tem muita coisa aí pela frente ainda para regulamentar em relação aos esteticistas. Isso mesmo. Pessoal, alguma dúvida? Já vou aproveitar e falar que tem promoção no parcelamento do meu curso VIP Upgrade. E aproveitar a live, né, para fazer a minha propaganda também. É porque tem muita gente que me chama e pede, mas o que é que tem nesse curso? Esse curso, ele é completo, tá? Parte facial, parte corporal, harmonização de glúteos, rejuvenescimento, redução de gordura, tratamento de flacidez, parte de capilar, tem também preenchedores, bioestimulador de colágeno. Então, um curso super completinho. Também tem o link lá na bio, para quem já é aluno tem desconto também.
E aí a gente tem essa promoção de parcelamento aí para quem quiser aproveitar, adquirir o curso. Ele é vitalício. Assim, o teu pack de documentos também é vitalício, Jennifer? É vitalício, o acesso, esqueci de falar, o acesso é vitalício, tá? A gente não sempre tem restrição. procura deixar vitalício lá na plataforma da Hotmart, e aí o pessoal facilita, que aí não tem tempo esse mês para assistir, ou não tem tempo para baixar esse mês, não tem problema. Fica lá vitalício, acesso, consegue adquirir quando precisar, né? Consegue rever também as aulas, tudo. A Fátima mandou aqui, curso maravilhoso e a melhor e mais dedicada professora que conheço. Ah, muito obrigada, tá? Deixa eu ver aqui mais uma perguntinha. Quero saber se técnico em estética pode ter seu próprio espaço. Então, Mari Regina tá perguntando. A gente tinha comentado antes ali na live que, assim, teoricamente, se a gente levar ao pé da letra a lei em si, técnico em estética não pode ser responsável técnico de um espaço. Teria que trabalhar com outra pessoa para ser responsável técnico. Mas não é o que acontece na prática. Então, se você é técnico, trabalha, tem o teu espaço, não tem problema. Porque, a princípio, eu não tive nenhum caso de reclamação por vigilância fechar por ser técnico em estética, tá? E a gente tá atuando aí há anos, né, nessa parte jurídica também. Jennifer, eu não sei se tu pegou algum caso assim de estabelecimento que fechou. Então, na verdade, depende muito da fiscalização do nível de denúncia. Geralmente, esse tipo de problema é acumulado com outro tipo de denúncia. Nunca vi fechar especificamente só por esse problema, tá? Eu já vi fechar acumulado com outras situações. Isso. Não é que sempre oriente a pessoa a trabalhar ilegal, mas eu acho que faltou na lei dar o respaldo também dessa parte da responsabilidade técnica, porque não adianta só deixar a pessoa trabalhar com estética. Porque, assim, imagine aquelas pessoas que já estão há 20 anos, há 10 anos trabalhando com estética. Eu tenho alunos que trabalham há mais de 20 anos com estética. Como que aquele profissional não é capaz de ser responsável técnico do próprio espaço se tem muita experiência, se tem muito conhecimento? E são profissionais, assim, que estão sempre fazendo curso, estão buscando conhecimento, não são profissionais que, pararam há 20 anos atrás lá, não. É pessoas que só que fizeram o quê? Ou fizeram o técnico, ou fizeram vários cursos e acabaram que não fizeram o superior, porque até um tempo atrás nem existia em muitas cidades o superior em estético, né? Em estética. Então, isso dificultou um pouco. Aí foi passando os anos, a pessoa, mas agora eu vou fazer faculdade, né? E não é que não tenha conhecimento e não tenha também a capacidade de ser responsável técnico. É que a gente sempre tem que salientar essa parte aí da lei, que ela exclui o profissional que é técnico em estética de ser responsável técnico. Mas, como eu disse, a gente fala o quê? Para quem tiver oportunidade, já ir pensando em fazer o superior, ou já iniciar o superior logo, para futuramente não ter problemas, pelo fator de não ter o superior, aí não poder ser responsável técnico se você trabalha sozinho no espaço. Eu acho que é isso, né, Jennifer? Sim, acho que a gente explorou bem aí a questão dos documentos, da importância e da obrigatoriedade, tá? A gente está falando aqui de documentos que, em sua maioria, são obrigatórios, não é uma questão de escolha. Se você não tiver, por exemplo, os procedimentos operacionais padrão, você pode ter problema. Se você não tiver os controles, você pode ter problema. Então, a gente está falando aqui de documentos que são obrigatórios e que muitas vezes a gente não tem ciência, né? Quando a gente abre um estabelecimento, né, a gente quer deixar tudo bonitinho nessa questão de alvarás e licenças e esquece dos documentos ao longo da atuação que vão ser sempre necessários e exigidos. Então tem que ficar bem atento se você está com uma pasta sanitária adequada, está com uma pasta sanitária completa, está com a pasta dos clientes organizadinha completa, para não ter problema, para evitar dores de cabeça. Eu tive um caso essa semana de uma menina que recebeu a fiscalização, ela me ligou, né, toda preocupada, que ela não sabia o que fazer, mas ela tinha tudo certinho, eu já tinha feito parecer para ela, eu já tinha orientado ela em relação à pasta sanitária, então ela conseguiu explicar para a vigilância tudo o que estava acontecendo, qual que era a condição de atuação dela, e ela não sofreu nenhum tipo de atuação, nenhum tipo de nada. Então é para vocês entenderem a importância de ter tudo certinho e bonitinho, vocês evitam
muitas dores de cabeça. Pode parecer que é muita coisa para preencher, para fazer, mas em algum momento vai ser útil. Mari, tem desconto no parecer também. E para vocês terem uma ideia de quão complexo é, tem pessoas da vigilância sanitária que às vezes se recusam a alguns argumentos do parecer, então a gente tem que argumentar mais um pouco, tem que reenviar, tem que insistir, tem que pegar a lei, tem que meio que, né? Então, assim, não é uma coisa fácil, depende do lugar, né, Jenny? Por isso que a gente fala que tem locais e locais para se trabalhar. Tem locais que a vigilância é mais tranquila em termos de já estar um pouco mais orientada, e tem locais que realmente é complicado para a gente conseguir fazer toda essa parte de justificativa, mas geralmente dá certo, graças a Deus. A gente tá com uma se tiver com tudo certinho, tiver com a documentação, né? Tiver com tudo certinho, tiver com a documentação, no máximo vai ter um trabalho aí para explicar, né, para demonstrar, mas geralmente não costuma ter problema nenhum, tá? Se tiver tudo certinho, exatamente, né? Mas tem que deixar tudo organizado sempre. Se não tiver documentação, quem comprar também, quem adquirir o pack de documentos também tem desconto no parecer. Quem é aluno também tem desconto no parecer e no pack de documentos. É só chamar aí. Se quiser chamar já direto a Jennifer, pode. Se quiser me chamar aqui no direct também pode. Fiquem à vontade, tá? E é isso, pessoal. Eu vou agradecer a presença da doutora Jennifer. Muito obrigada. Um beijo. A Jennifer, que é lá do Rio de Janeiro, né? E convidar ela para vir mais vezes, né, aqui no nosso Instagram, porque é muito importante esse respaldo jurídico. A gente já trabalha, né, à distância, mas trabalhamos juntas, né, e é legal a gente ter essas conversas, explanar um pouquinho para o pessoal que está assistindo, e agradecer também a cada um de vocês que assistiram. Compartilhem a live. Quem quiser ser modelo do curso, já deixa o contato. Quem quiser participar do curso presencial em São Paulo, dá tempo, a semana que vem. Então, corre lá e já garanta a sua vaga. O link do pacote de documentos, que é esse pacote que a doutora Jennifer falou, com todos aqueles documentos listados, e mais as videoaulas, e mais o grupo para orientação jurídica, já está disponível, então você já pode adquirir. O Wellington está compartilhando em todos os grupos. Quem colocou aqui que eu quero, ele também vai já mandar no direct também. E é isso, pessoal. Boa noite. Vou deixar a Jennifer se despedir aqui também. Um beijão. É isso, então. Eu queria agradecer também cada um que assistiu a gente aí, que trouxe dúvidas, né? Estou à disposição. Pretendo voltar muito mais aqui no Instagram da Jaque. Ainda sou iniciante nessa questão de lives, ainda fico um pouquinho nervosa, né? Mas devagarinho eu vou me adaptando a esse ambiente. E é isso. Quem quiser me seguir lá no Instagram, como eu disse, tem muita coisa. Eu trago todo dia, principalmente lá nos stories. Tem muita coisa legal que eu trago todo dia. E é isso. Obrigada a todo mundo aí pela participação. Muito obrigada. Boa noite. Vou deixar essa live salva para vocês aí poderem assistir, tirar mais algumas dúvidas. Muito obrigada, Fátima. Você que é uma lindona. Beijão e até a próxima. Em breve a gente volta aqui com mais lives.